Boa noite, internautas. Estamos mais uma vez aqui com o programa Negócios em Ação e hoje nós vamos falar de mais alguns elementos que agregam valor ao serviço e isso caracteriza a sua qualidade, a sua excelência. Só para nós retomarmos, no programa passado, eu havia falado que o acesso ao serviço, como a pessoa chega ao serviço, onde o serviço está localizado, quais são os pontos disponíveis, qual é o acesso físico ao local, se tem rampa, se tem elevador, se tem estacionamento, se tem entrada para cadeirante, enfim, se tem facilidade para eu chegar ao serviço, isso é uma coisa que agrega valor ao serviço. Talvez por isso os shoppings sejam hoje grandes lugares de compras para as pessoas, mesmo quando eles têm um custo mais elevado. Porque existe uma série de facilidades, principalmente para se estacionar, que faz com que as pessoas acabem indo ao shopping. A outra variável é a capacidade de entrega. O que eu consigo entregar para o cliente. Então, se eu tenho... É muito comum você vai, por exemplo, a uma loja de sapatos e quando você chega lá, a sua numeração acabou, né? Obviamente, quando você faz a grade de compra desses produtos, você deveria comprar mais, né, dos números que têm maior saída. Para homem é de 39 a 42, são os números que mais saem. Para mulher, eu acho que é de 34 a 37, que são os números que mais saem. Então, esses números você deveria oferecer mais. Então, você aumenta a sua capacidade de entrega, portanto, a pessoa se sente mais feliz com aquilo, né? A sua disponibilidade, então, os horários que você atende, né? Existem lojas, chega às 6 horas da tarde, fecha e pronto, acabou. E você funciona no mesmo horário em que teu cliente está no trabalho. E isso faz com que você não consiga atendê-lo durante a semana. Então você força a concentração das suas vendas no final de semana, ou às vezes só no sábado, né? E às vezes, muitas vezes, você faz isso, o sábado você trabalha só meio período. Isso não agrega valor para o cliente. É lógico, se ele não tiver alternativa, ele acaba comprando na loja. Mas se ele tiver alternativa, ele vai, com certeza, buscar outro fornecedor para ele. Se for um serviço, se você é advogado, então eu só trabalho das 8 da manhã até meio-dia, porque à tarde eu estou num fórum. Quer dizer, você não disponibiliza horários que facilitem o atendimento ao seu cliente. Ah, não, eu não trabalho aos sábados, eu sou um dentista, um médico, eu não trabalho aos sábados porque eu só trabalho de segunda a sexta. Tudo que você for colocando como obstáculo para atender a sua necessidade, não a do cliente, isso desagrega valor, não agrega, né? E se você tem uma banca de advocacia, por exemplo, você deve ter a maior quantidade possível de profissionais que atendam a necessidade do seu cliente. Se você tem um consultório dentário e você, por exemplo, não faz tratamento de canal, você deve ter alguém que atenda no seu consultório e que faça isso. Porque senão você começa a fazer com que o seu cliente saia e comece a visitar outros fornecedores de serviço e com isso você perde clientes. Você vai permitindo que ele conheça outros profissionais e você acaba perdendo esse paciente, né? Ou pode ser até o contrário, você tem uma demanda muito grande como profissional e aí quando ele vai marcar uma consulta demora 3 meses e ele não pode esperar esse tempo. Então, isso desagrega valor, não agrega. Foi-se o tempo que o médico bom era aquele que você levava muitos meses para ser atendido, né? Hoje você não quer mais isso, o cliente não quer mais isso. Então, a empresa não pode oferecer esse tipo de
obstáculo, ela tem que facilitar. E é isso que se chama agregar valor ao serviço. Outra variável é a sua capacidade, a sua competência ou a sua capacidade de inovar, né? Então, qual é a capacidade num consultório médico do centro médico do corpo clínico, né? Qual é a capacidade do corpo assistencial, as enfermeiras, as atendentes de enfermagem ou a própria recepção, que é o pessoal administrativo, né, que lida com as variáveis de marcar consulta ou não. Muitas vezes você entra num centro clínico, num consultório, e a pessoa está lá tratando de coisas que não tem nada a ver com o trabalho dela. E você fica esperando para ser atendido, porque ela não entende que se ela atendê-lo no menor prazo possível, você será bem atendido. Por exemplo, em hospitais, dependendo do tipo de internação que você faz, e se você tiver um plano de saúde, você tem aí que pedir autorização para se internar. E muitas vezes você recebe a autorização do plano de saúde, mas quando você chega no hospital, o hospital ainda não recebeu essa autorização e você tem que ficar aguardando. E você transfere, então, um mau atendimento para o hospital. Porque lembram que eu disse que serviço você não consegue separar, ele é inseparável, né? Eu não separo o atendimento da recepcionista ou do plano de saúde com o médico ou com o hospital ou com o estacionamento. Para o cliente, aquilo é uma coisa só, ele não separa. Então, nunca justifique para um cliente que o estacionamento é terceirizado. Ele não tem nada a ver com isso, ele quer que a excelência ocorra em todo as fases do processo. Não interessa que é terceirizado. Se é terceirizado, exija o mínimo do terceiro para que seja bem atendido. Outra variável importante para agregar valor é como é que você se comunica com o mercado, qual é a abordagem que você faz, que imagem você passa para o mercado. Essa informação tem que ser feita de maneira clara e objetiva. Eu não posso deixar imagens, né, dúbias sobre isto ou aquilo. Essa comunicação precisa ser sincera, e sincera não quer dizer rude, é apenas sincera, né? Se você pede a um paciente, por exemplo, porque para fazer um exame ele não deva fumar, você não pode, você tem que cobrar isso dele depois, porque isso faz parte da sua responsabilidade técnica. Mas você faz isso de maneira sincera, não grosseira, não chame atenção, não dê o chamado pito no paciente, porque senão você não está agregando valor. Se você prometer qualquer coisa, seja numa loja de varejo, seja num atendimento por saque, seja num serviço, cumpra, né? Se você prometer e não cumprir, é a pior coisa que você faz na sua comunicação. Tenha coerência na sua comunicação. O que é comunicado na mídia, né, nos meios de comunicação, tem que ser cumprido lá pela atendente, pelo o segurança, às vezes, né? Você não pode ter dissonância entre essas informações. Recentemente eu tive numa loja de departamento e o segurança acabou até sendo grosseiro comigo, né? Falou, você quer que o sujeito carregue a caixa nas costas? Eu falei assim, olha, você não entendeu, eu sou cliente, eu não quero saber como é que você processa a mercadoria para entrar aqui na loja. Eu quero entrar na loja e ser bem atendido, mas pelo que você está me falando, a loja não treinou você para tratar bem o cliente, então eu vou procurar o gerente. Então, você não pode ter informações dissonantes, né?
Dissonante é falta de harmonia, não tem harmonia entre as notas de comunicação. Você tem que ter harmonia, ritmo. Todo mundo deve ter a mesma fala, a mesma linguagem, o mesmo discurso. Se isso não acontecer, você pode jogar muito dinheiro fora e incorrer até em processos, né, judiciais. Você deve pensar nos meios em que você faz a comunicação. Nós sabemos hoje que a comunicação mais forte que existe, a que tem mais peso para o cliente, é a comunicação boca a boca. É quando eu, né, dou o meu aval para uma loja, para um serviço, para um médico, para um dentista, para um advogado. Isso tem uma força muito grande, maior do que um anúncio de TV. Por que isso? Porque a pessoa que está falando está dando o crédito porque ela foi bem atendida. Então, é como se ela avalizasse embaixo, né? Eu tenho que pensar nos agentes influenciadores. Existem pessoas que influenciam, né, sobre determinado serviço, que são jornalistas, são comunicadores de televisão ou comunicadores em outros meios. Eles influenciam os clientes. As propagandas, que são os meios que você transmite, né, para o cliente que você existe e que você tem uma mensagem para ele que passe essa agregação de valor. E que nem sempre isso acontece. Às vezes você tem propagandas que não passam essa agregação de valor. Hoje em dia, nós temos as chamadas redes sociais, né? Recentemente houve um problema com a Brastemp e as redes sociais, Twitter e Facebook e Orkut e tal, começaram a bater tanto naquilo que obrigou o fabricante a fazer um acordo com a pessoa que tinha, por algum motivo, sido mal atendida pela indústria ou pelo comércio ou quem quer que seja, né? E isso tem uma força muito grande, mais até do que PROCONs e outras coisas mais. As relações públicas, como é que eu me relaciono com os públicos governamentais, com outras empresas, com fornecedores, enfim, como é que eu me comunico com eles e como é que eu digo quem eu sou. Assessoria de imprensa, como é que eu mando notícias sobre as novidades do meu negócio para que os clientes saibam que existam novas coisas, novas formas de atendimento, novos horários, enfim. Então, jornais, revistas, TV e rádio, os chamados press release, o que eu mando para ele e que ele tem interesse em publicar, porque a grande maioria você manda e acaba não sendo publicado porque não é de interesse da imprensa, né? A internet, como é que eu construo o meu site e se esse site tem relação direta com todos os outros meios de comunicação que eu possuo. Se meu site é demorado, então eu acabo entrando e desistindo porque fica lá processando um tempão e etc. Se eu tenho ouvidorias ou os chamados saques, onde eu vou reclamar, fazer reclamações enquanto cliente do serviço, do comércio, da indústria, né? Como é que esse atendimento é feito? Como é que é essa qualidade de atendimento no saque? Muitas vezes o saque ele é demorado, você fica anotando protocolos e acaba não sendo bem atendido. E por fim, como é que eu me relaciono também com terceiros? Só uma observação, o saque também tem que ter vamos dizer, a mesma linguagem dos meios de comunicação de massa. Então, o que é dito lá no meio de comunicação de massa, se você anunciou uma promoção, ou como a Unimed agora tem anunciado,
que quanto mais pessoas você tiver na família, menos você paga o plano. Quando eu telefonar para saber sobre isso, a pessoa que está atendendo ter plena consciência e pleno conhecimento sobre essa comunicação e sobre as variáveis que isso está implicando, ok? Outra forma de você agregar valor é você ganhar confiança. Então, os profissionais que atendem ao cliente, eles vão ganhando confiança na medida em que eles mostram a competência técnica, a capacidade de atender a pessoa, a capacidade de ter empatia, que é compreender o que a pessoa necessita naquele momento, e isso vai fazendo com que você ganhe a confiança do cliente e isso dá credibilidade. Ou o sucesso, né, o número de vezes que eu acertei como um advogado, por exemplo, o número de processos que eu ganhei vão te dando credibilidade. E isso faz com que agregue valor ao seu negócio. Ou o serviço ter serviços de acreditações, que a gente chama, né? Que são as chamadas ISO 9000. Então, o seu serviço é qualificado e tem uma certificação que diz que ele é qualificado. Então, você tem lá a ISO 9001, ISO 9002 e vai por aí afora. E você é qualificado como um serviço de qualidade ou um negócio de qualidade. A outra coisa que é importante é você conhecer o perfil do seu cliente. Quem é seu cliente? Qual é o sexo, né, da maior massa do seu cliente? Qual é a faixa etária em que está concentrado as vendas do seu serviço? Né? Qual é a escolaridade? E se isso também, tudo isso se é importante para o teu negócio. Né? Qual é a condição social, econômica desse cliente? Em que patamar ele está? Qual é a relação comercial que você vai tratar com esse cliente? Esse cliente paga à vista, esse cliente paga parcelado, ele paga via meios de comunicação, de pagamento que não são à vista, né? Como cartão de crédito, cartão de débito, cheque pré-datado. Como é que ele gosta de pagar? O seu tipo de cliente. Né? Qual é o tempo médio que você que você dispõe para atendê-lo? Você vai a uma consulta com um advogado, quanto tempo ele dispõe do tempo dele para fazer aquela consulta? Né? Qual é a frequência com que esse cliente frequenta o seu negócio? Ele faz negócios com você. Quanto mais negócios ele fizer com você, você pode cobrar menos dele. Você faz o que a gente chama de fidelização. Então, ele acaba ganhando descontos por ser um cliente fiel. Isso é muito comum em cartão de crédito ou mesmo em companhias aéreas, que você vai usar aquele serviço de transporte e ele te dá um desconto, que são as chamadas milhas e tal. Quanto mais você usar, mais você vai ganhar desconto. Qual é o tipo de especialização que você oferece? Às vezes você é tão especialista, mas o cliente precisa entender o todo e você não consegue explicar isso para ele. Os termos que você usa para explicar o seu negócio, se você começa a usar expressões muito técnicas, o leigo não vai entender. E aí, ao invés de você prestar um serviço, você está prestando um desserviço. É muito comum você ver, por exemplo, um técnico, né, de informática, quando ele vem vender um sistema, né, de rede e tal, ele começa a falar um monte de tecnologias, né, wireless, e que o PC, o HD, se você não entende nada disso, se é a primeira vez que você está instalando, quer dizer, cada vez diminui mais isso, mas ainda existem pessoas que não entendem nada de informática, que nem querem entender. Ele só quer ser usuário do sistema. E você
Porque o sistema precisa ter um firewall, porque o sistema precisa ter um HD de reserva, vira grego. O cliente não sabe do que você está falando. E pior, ele não sabe nem para que ele precisa disso tudo. Ele só quer um computador, né? Então, você precisa também saber usar a linguagem do cliente, porque se você usar termos muito técnicos, você não está agregando valor, né? Outra forma é você estabelecer para o cliente garantias, dar segurança para ele. Então, se você vende um serviço de instalação de rede, você garantir esse serviço, né? Sob pena até de ter que pagar alguma coisa para ele se o sistema não funcionar. Por que isso? Porque você vai, com isso, agregar valor ao seu serviço. Ele vai acreditar que você sabe muito bem o que você está fazendo, por isso que você dá garantia, né? Os produtos fazem isso com muita frequência, principalmente produtos eletrônicos. Eles não dão garantia só porque eles querem dar, mas porque eles sabem que aquele prazo de garantia é suficiente para o produto funcionar perfeitamente. Pode ocorrer de o produto sair com defeito de fábrica, então ele garante o conserto sem que você tenha nenhum ônus com isso, né? Outra forma, principalmente em serviço, é você garantir os processos e procedimentos. Então, independente do lugar onde você for atendido, aquele processo e aquele procedimento é mantido, né? Quando a gente fala, por exemplo, em franquia, isso é muito importante. Eu sei que se eu for ao McDonald's, em qualquer lugar que eu vá, que o processo e o procedimento será mantido, que o tempo que eu vou gastar para comprar o serviço e ser servido por aquele lanche que eu quero comer, que é mais ou menos padrão em todos os lugares que eu for do McDonald's, né? Muito bem. Outro elemento importante é o nível e tempo de resposta. Então, quanto tempo eu levo para ser atendido na recepção? Que tipo de cadastro eu vou ter que fazer, por exemplo, na sua empresa? E quanto tempo demora isso? Quanto tempo é suportável um paciente que vai a um consultório, ele está disposto a ficar lá dando dados, né, dele, né? Quanto tempo eu levo para ser atendido num saque? 30 segundos. Hoje o saque, você liga e para não sei o que, aperte 1, para não sei o que, aperte 2, para não sei o que, aperte 3. E às vezes ele não tem a significação daquilo que você está procurando. As palavras que ele usa não estão de acordo com aquilo que você quer. Então você acaba chutando, né? E aí o atendente, eu vou transferir o senhor, mas se cair a linha, e você começa a entrar num emaranhado de mau atendimento, né? Então, talvez se você tivesse, caí em fulano de tal, estou transferindo e você não corre o risco de ter que ligar de novo, né? Eu tive, há um tempo atrás, eu queria trocar meu plano telefônico e eu não conseguia, até que finalmente, né, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 23 protocolos na companhia de telefonia celular, quando existe uma norma que diz que você tem que ter um protocolo único, né? Só para nós termos ideia, essa semana passada saiu na imprensa que as companhias telefônicas em São Paulo estão pagando 28 milhões de reais em multas por mau atendimento no serviço de saque, né, de atender por telefone as reivindicações, as reclamações dos clientes. Quanto tempo eu levo para ser atendido? Outro dia eu fui a um consultório médico e levei 1h30 para ser atendido. E aí eu fui a um consultório dentário e eu acabei desistindo e fui para casa muito bravo, né? Porque ele está tomando seu tempo.
E isso ocorre com muita frequência, com médicos, dentistas, psicólogos. Ele ultrapassa o tempo, ele não sabe calcular o tempo de atendimento. Você pode me dar uma justificativa que você quiser, né? Mas é inadmissível você não conseguir, você tem que ficar esperando 1h30, 2 horas para ser atendido num lugar onde você marcou a hora, né? É inadmissível isso. Pior, você não tem nem recebe um atendimento adequado da recepcionista, né? Ela diz que é assim mesmo, que vai demorar, como se você não quis, assim, quase dizendo para você, não quer esperar, vai embora e não enche a paciência minha, né? Como se você fosse o estorvo do negócio. Então, tudo isso é muito ruim no atendimento. Outra coisa que é muito observada é a qualidade do atendimento. Então, qual é a aparência física das pessoas que te atendem? As pessoas reparam no cabelo, se a pessoa está uniformizada, se tem acessório, se é mulher, se está maquiada, se a maquiagem é exagerada, se a pessoa está com uma higiene adequada, por exemplo, você vai, às vezes, em oficinas mecânicas, né, e o sujeito vem, né, com uma camisa toda aberta e tal. Isso não é um atendimento adequado, né? Isso é um atendimento inadequado. Você prefere ir num lugar onde a pessoa mostre, na sua aparência física, qualidade para te atender. Então, qual é a postura corporal? Se a pessoa olha para você quando você está conversando e dizendo para ela o que você pretende, qual é o tom de voz que ela usa e que você usa, né? E tudo isso pode criar atrito e simplesmente virar uma briga infernal, até ir parar numa delegacia, porque os tons de vozes são mal trabalhados. O atendente não sabe que o tom de voz dele, que a face fechada e que ele não dá nunca um sorriso, quem é atendido como cliente, ele parece que falou, estou te atrapalhando, né? Você não entendeu, né? Eu sou cliente. Eu não sou o único que paga as suas contas, mas eu sou um dos que paga as suas contas. Então, no mínimo, me atenda bem. É isso que você espera, porque você está pagando a conta que ele diz quanto vale a hora dele, né? O estilo de comunicação. Se você é um atendente, por exemplo, numa loja de surf, a linguagem que você vai usar é uma. Se você é um atendente numa loja de roupas finas, masculinas, você não pode chegar para o cliente e dizer para ele, ô meu, tudo bem aí, como é que tá e tal. Só o jeito de você falar, você mata a venda, você mata a relação de atendimento, você mata o serviço que você vai prestar para ele, né? O nível cultural, dependendo de quem você fala, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu acabei sendo indelicado com a atendente, porque eu disse assim, olha, português eu já entendi que você não sabe, então eu quero falar com uma pessoa dentro da sua empresa que saiba português, porque você não sabe. Eu estou te lendo em português e você continua não entendendo. Então, você não sabe português, deixa eu falar com quem sabe português. Quer dizer, eu não posso permitir que o meu atendente, que vai lidar com um contrato, por exemplo, ele não tenha domínio da língua, ele tenha o que a gente chama de analfabetismo funcional. Ele lê, mas não entende o que está lendo. Eu não posso ter esse tipo de situação porque eu crio depreciação ao meu trabalho. A pessoa que está sendo atendida começa a depreciar o seu trabalho, né? Empatia, o quanto você, enquanto prestador de serviço, mesmo que seja o recepcionista, o quanto você entende a posição do seu cliente. Independente se ele está certo ou está errado, mas o quanto você entende isso e até que ponto você, mesmo quando ele não está certo, você consegue acalmá-lo para explicar por que ele não está certo ou de que maneira pode ser resolvido o problema dele. Entenda que, seja produto, seja serviço, seja comércio, as pessoas compram expectativa de solução. Nunca se esqueça disso.
né? As expectativas que eles têm são sempre maiores do que aquilo que você efetivamente consegue oferecer, mesmo que seja de altíssima qualidade, né? A pontualidade, prometeu que vai entregar em tal dia, tal hora, entregue. Atenda, recepcione direito, né? A pessoa chegar no hotel, você fez a reserva, você chega no dia e no horário certo, e ele falou assim, não tenho vaga para você? Porque a pessoa que ia sair não saiu? Não, isso é inadmissível. Imagina quem fez a reserva. O que ele vai começar a pensar? Depois, muitas vezes, os atendentes não entendem por que é que o cliente fica bravo, né? Óbvio, tem clientes que ultrapassam o limite de braveza, né? Dão escândalo. Aí é outro problema. Mas você não pode permitir dar abertura para que isso ocorra, né? Você tem que ter padronização no atendimento. Padronização não quer dizer robotização, mas você tem que ter uma padronização. Por exemplo, atender o telefone. Boa noite, do hotel XPTO, quem fala é fulana. Em que posso servi-lo? Há um padrão. Todo mundo deveria atender o telefone assim. Se identificar, dizer de que empresa que é, porque às vezes quem ligou, ligou errado. E na hora que você se identifica, e não sei porquê, mas no Brasil é muito comum, você liga para algum lugar, com quem que você quer falar? Né? Como? Pera, calma, né? Se identifique, né? Diga, ó, quem está falando é fulano, não, você ligou errado, me desculpe, né? Ponto. Você não precisa ser agressivo, a pessoa, ninguém liga errado de propósito, né? Só se ele tiver algum distúrbio mental, de ficar ligando errado de propósito. Ou for uma brincadeira, aí pode ser. Mas se não, não. Ele está ligando, então seja educado. E mantenha um padrão para todas as pessoas que atendem dentro da organização. Qualquer que seja a pessoa que atende. Não deixe cada um atender do jeito que bem entende. A organização é sua, não é do atendente. Então, padronize isso, né? E entenda que todo mundo dentro da empresa, desde o dono até o porteiro, estão lá para resolver problemas, qualquer que seja ele. O porteiro é para recepcionar num primeiro momento, é para orientar, ou a recepcionista, né? Ela tem que ser gentil, amável, né? Eu, certa vez, fui contratar uma pessoa para trabalhar numa loja, e era uma pessoa de uma aparência muito bonita, uma moça muito bonita, mas primeiro que ela não sorria, né? Quem não sorri não pode trabalhar com atendimento. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar com o público. Porque o sorriso é uma forma de você quebrar a resistência das pessoas. E isso não sou eu que falo, são os psicólogos. Se eu quiser quebrar a resistência de alguém, dê um sorriso para a pessoa, seja simpático, né? Se você mostrar simpatia, por mais brava que a pessoa venha, você cria uma relação diferente, né? Se espelhe na pessoa. Se ela estiver muito nervosa, né, você veja a forma com que ela fala e como ela fala, para que você consiga, não vá falar no mesmo tom de voz com ela que vai virar pé de guerra, tá certo? Mas contorne isso ouvindo, deixando ela desabafar, é isso que ela quer naquele momento, né? Então, entenda o problema do cliente. Nunca, em hipótese alguma, diga para o cliente que ele está errado, que ele se equivocou, que não é assim. Mesmo que não seja, você tem que esperar a hora certa de mostrar as coisas para ele, porque senão você arruma um inimigo, né? Para encerrar, nós vamos falar de treinamento. Não existe serviço de qualidade se não houver treinamento das pessoas. Ninguém nasce sabendo, elas precisam aprender a atender, aprender a fazer aquilo que você quer que seja feito na sua empresa. Não contrate uma recepcionista e espera que ela seja simpática, que ela converse de maneira adequada, que ela saiba atender o telefone, mesmo que ela já tenha trabalhado em outro lugar.
Você tem que ter, e se possível, tenha isso descrito. Escreva. Ela tem que atender desse jeito. Observe se ela atende assim. Né? Coloque alguém para observá-la e ver se ela está atendendo da maneira que você quer que seja feito na sua empresa. É isso que vai dar qualidade ao seu trabalho. E para encerrar, né, incorpore e aplique conhecimentos que os outros tragam, que vão dar excelência ao seu atendimento. Nós encerramos aqui o trabalho sobre agregação de valor de serviços. Eu espero que você tenha aprendido bastante e consiga usar no seu negócio. Lembrando que o nosso programa tem apoio cultural das lojas Rosane Decresce e lojas Vitória. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa Negócios em Ação. Muito obrigado e boa noite.